Fala aí, bicho, tudo bom? Eu me chamo Johnny Rocha, eu sou advogado ambiental, sou servidor ambiental no ICMBio também, faço parte de um grupo de pesquisa na UNB chamado GERN e hoje a gente está aqui para bater mais um papinho com vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Nosso convidado hoje acho que é muito especial porque ele é uma figura carimbada, né? Um ecólogo por excelência. E eu acho que vocês vão gostar bastante da nossa conversa aqui hoje, porque eu acho que vai ser bem pertinente com o nosso tema, tá bom? É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui já. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas já pode ir comentando aí, ver se o áudio tá legal, porque eu tô aqui. Pessoal, mais uma quinta, né? A semana tá acabando, muitas coisas estão passando, os dias estão cada dia mais rápidos, né? E é importante, né, que a gente sente um pouquinho para conversar, para manter o diálogo, né? E enquanto o nosso convidado não chega, eu vou fazer algumas reflexões aqui de como a gente está mantendo o diálogo, sabe? Porque muitas vezes esse diálogo tá meio complicado ultimamente, né? No meio dessa pandemia, dessa nova era digital. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente às vezes não tem capacidade de olhar com clareza para determinados assuntos, né? Por mais que sejam extremamente relevantes. E é importante, né? Você às vezes focar nas pequenas coisas, às vezes focar nas macros. E tudo tem o seu tempo, né? Porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo com as mãos, né? Não sei, a gente tem essa vontade de fazer tudo, né? Mas no final a gente é ser humano, a gente é imperfeito, a gente erra, a gente acerta. Mas vamos tentar acertar fazendo o bem, né? Fazendo o que a gente acredita. E acho que no final é isso, né? A gente tem que fazer o que a gente acredita. Vamos lá, pessoal. Pessoal, o nosso convidado de hoje tem vários livros publicados, é uma pessoa super renomada na área. Oi, Rainha, tudo bom? Deixa eu ver se o nosso convidado já está aqui. Fala se o áudio tá bom, vê se tá tudo certinho. Você consegue me ouvir bem? E aí, pronto, estamos prontos, apostos. Estamos prontos. Você está me ouvindo bem? Tô. Perfeito. Vamos iniciar aqui. Eu já fiz a introdução inicial, conversei um pouco com o pessoal enquanto você chegava aqui. E como é que eu sempre começo perguntando como você está se sentindo agora, nesse exato momento, nessa terra que está girando a não sei quantos quilômetros por hora. Como você está se sentindo? Como fazendo parte de um grande milagre. Estar vivo num planeta tão raro, em condições tão especiais, e me sentindo um privilegiado em estar nessa jornada. Mas Nossa. é sempre assim que eu me sinto, sempre dessa forma, agradecendo essa curta permanência aqui nesse grande experimento. Perfeito. Olá, Paulo Russo, tudo bom? Realmente, a vida na Terra e tudo mais é um experimento, né? E já que a gente falou em vida, cada um tem uma vida específica, né? E você teve a sua, você tem a sua, né? E você já percorreu um longo período, né?
E grande parte desse período foi nessa luta ambiental. Normalmente eu pergunto como começou essa luta para você? Onde foi o ponto de virada assim que você falou assim, a partir de agora eu vou lutar pela causa ambiental? Olha só, eu nasci num paraíso. Eu nasci numa região onde tem abundância de pequenos riachos de floresta, Mata Atlântica, muitos sítios. E eu me criei nadando naqueles riachos, andando descalço com os meus amigos de infância, lá em Pedrinhas, no interior do Sergipe. E um dia meu pai me diz o seguinte: olha, aproveita bem isso aí, porque um dia você ainda vai comprar água em uma garrafa. É, isso ele me falou em 1959. Eu tinha 9 anos, 10 anos. E aquilo ficou na cabeça. Logo em seguida ele faleceu, e aí a nossa vida mudou completamente, mas aquilo não saiu da cabeça. E passei um tempo fora. Quando eu retornei, uns 10 anos depois, na minha cidade natal, muito do que eu curtia não existia mais, tinha sido destruído. Mas foi um choque tão grande, com aquelas florestas que a gente brincava, pendurava lá nos cipós, aqueles sítios com tantos cajueiros, tantas jaqueiras, tanto araçá, até os trens não existiam. Em 15 anos acabaram com aquilo ali. E aquilo ficou uma grande interrogação. Mas a iniciação mesmo veio no tempo que eu morava em Salvador, participando do movimento hippie, quando Jane Joplin esteve lá visitando Arembé. E, e eu fui hippie, sou hippie até hoje, que hippie é um estado de espírito, de percepção, não tem nada a ver com roupa, com isso aí. Falei, cara, e eu fiz química, e falei, não me identificava com aquilo. No momento que eu fiz os pré-estágios, né? Eu falei, cara, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso, mas não é isso que eu quero. E uma revista chamada Planeta, ela tinha um formato diferenciado, ela falava sobre discos voadores, falava sobre um mundo alternativo, underground. E nessa revista eu li uma reportagem sobre poluição. Falava do que estava acontecendo na Baía de Minamata, no Japão. E outras coisas lá. E eu me encantei com aquilo. Me encantei com aquilo, não, acho que é isso que eu quero, vou começar a trabalhar nisso. Isso aí eu estou indo aí para 1968, 69, por aí. Que é quando eu comecei a dar aula de física. Eu era professor de física. Eu fui professor de física muito antes de entrar na universidade. É difícil entender isso, mas era professor de física antes de entrar na universidade. E, e fui me encantando com o mundo do que nos cerca. Eu creio que foi aí que começou mesmo. E daí para frente, foi quando criaram o curso de ecologia na UNB, no tempo ainda do Gifford, as pessoas que iniciaram o processo da ecologia no Brasil. Muitos professores iam fazer o curso na Escócia, e no retorno eles fizeram a cabeça de muitas pessoas aqui, Antônio José Rocha, Paulo César, aí tem o John Hay, o Haridasan, a Heloísa, a Laércia, esse pessoal todo da UNB tem uma responsabilidade muito grande na difusão dessa cultura de conservação, preservação, de cuidados com o ambiente. E aí depois a coisa foi se alargando. Não estou te ouvindo. E como. Tá me ouvindo agora, né? Só. E como começou assim? Porque você foi da SEMA, trabalhou no IBAMA também, né? Esse processo foi como para você? Bom, cheguei em Brasília em 74 e para me manter eu era professor de inglês.
eu já havia me formado em inglês há muito tempo. Então eu dava aula de inglês, dava aula de química, de física, e entrei para a UNB. E lá na UNB foi onde eu encontrei a ecologia, e a partir daí foi toda a graduação, depois veio o mestrado, depois veio o doutorado. Nesse período do mestrado, eu já era professor há muito tempo. Eu comecei a dar aula em 1968. Então, aqui em Brasília, eu era professor de Física, Química, Biologia, lá no La Salle. E foi onde eu fiquei mais tempo. Depois eu fui para a Universidade Católica. Fiquei 27 anos lá, na Engenharia Ambiental, no curso de Biologia. Daí, até chegar a ser o diretor do curso de mestrado em Gestão Ambiental por um tempo. E quando eu entrei para a Sematec era a primeira secretaria de meio ambiente no DF. Eu fiz o primeiro laudo ambiental do Distrito Federal, da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. O primeiro laudo ambiental foi sobre uma caueira que tinha lá no Colorado. Infernizava a vida de todo mundo, na Fercal também. Depois eu fui chamado para... Bom, como eu aprontei muito, porque nós entramos de sola na área ambiental no DF, foi uma loucura, hein? Em um ano e pouco a gente virou isso aqui de ponta cabeça, a gente tinha a força do Paulo Nogueira Neto com a gente, né? Um nome conhecidíssimo. Foi o primeiro secretário do meio ambiente no Brasil, na SEMA, a primeira secretaria que foi fundada. E depois eu fui guinado para a SEMA. E lá na SEMA eu fui para secretário de ecossistema, depois fui coordenador da área de controle de poluição, estação ecológica, essas coisas. Mas durou pouco tempo, porque veio logo a criação do IBAMA. Quando o IBAMA foi criado, eu fui representar a SEMA, junto com uma professora, uma física nuclear, que agora eu ainda vou lembrar o nome dela, representando a SEMA na criação do que seria o IBAMA. Então aí veio o pessoal da SUDEV, a SUDEP, IBDF e SEMA. Aí foi criado o IBAMA em 1989. Daí eu fui para a área de educação ambiental. Fiquei no IBAMA um tempão, depois fui para o Parque Nacional, depois voltei para o IBAMA e aposentei, e agora estou fazendo aquilo que eu fazia lá dentro, estou continuando na estrada, e essa jornada só vai terminar quando o corpo físico resolver entrar em colapso e entrar em outros processos. Perfeito. O Paulo Russo falou aqui, saudações, querido amigo Genebaldo. Em sua trajetória você semeou luz por onde passou, sementes que continuam a germinar a esperança. Gratidão. Perfeito, né? Paulo Russo, que é um querido e inclusive esteve aqui. Hoje vai ser um episódio diferente, pessoal, porque a gente deu uma resumida bastante assim, na trajetória do nosso convidado. E a gente vai conversar mais sobre livros, sobre tudo. Eu estou até com um livro aqui, agora que a gente ganhou, que é o Percepções Ambientais. Não sei se vocês conseguem dar uma olhada, mas inclusive a gente vai fazer um sorteio desse livro, tá? E a gente está elaborando como vai ser a melhor forma de fazer isso, mas eu gostaria de que você comentasse assim, esse ponto de, antes de chegar nesse livro específico, como foi a sua história como escritor? Olha, quando foi criado o IBAMA, foi em fevereiro. Quando chegou na Semana do Meio Ambiente, em junho, alguém chegou na minha sala e falou: alguém tem alguma coisa para publicar? O IBAMA está precisando publicar alguma coisa para a gente comemorar o 5 de junho. Eu falei: caramba, estou com o livro pronto aqui, que era a minha dissertação de mestrado. Então, populações marginais em ecossistemas urbanos, que foi o grande inspirador, foi o professor José Maria de Almeida Júnior, que foi meu orientador, ele é de Harvard. E a ele eu agradeço o meu estilo de escrever, o cuidado com a escrita, a responsabilidade, a acurácia. Eu aprendi com o José Maria.
Então, nós publicamos o primeiro livro, Populações Marginais em Ecossistemas Urbanos, a primeira publicação do IBAMA. Uhum. Inclusive, não existia nem o nome IBAMA ainda. Era Instituto Sim. Brasileiro do Meio Ambiente, não tinha sigla, porque era uma briga Sim. enorme entre o pessoal da SEMA com o pessoal do IBDF. Era opostos. Então, foi o primeiro livro. O segundo foi. Bom, aí chegou um período que educação ambiental era um tabu no Brasil, ninguém sabia o que era isso. Se confundia muito com ecologia, normalmente era abordado apenas professores de ciências ou de biologia. Então não tinha parte cultural, não tinha parte social, não tinha artística, não tinha nada disso. E veio a Conferência Tbilisi, e eu fui participando desses encontros, e descobri que não tinha nada escrito no Brasil. Um dia eu resolvi fazer a tradução. E fui escrevendo quais são os princípios da educação ambiental, quais são os seus objetivos gerais, específicas, recomendações e tal. E um dia me entra na minha sala uma senhora perguntando se tinha alguém para publicar alguma coisa. Está aqui o livro pronto. E foi assim que a editora Global, lá de São Paulo, publicou Educação Ambiental, Princípios e Práticas. Foi um apanhado disso tudo. Eu havia oferecido todos os direitos autorais para que o IBAMA publicasse, ou o MEC publicasse, ninguém quis publicar. E aí veio a Global e publicou, e hoje já está lá em sei quantos mil exemplares, 9 edições, e já bem antigão, né? Porque acho que a última revisão que eu fiz foi em 2000, e agora estou com a última revisão pronta. Eu espero entregar para a editora, que essa sindemia foi, para mim, foi. A produção foi incrível, porque saiu esse livrão aqui, você imagina, são 376 páginas, detalhe, em cores, com uma diagramação que muito facilita. Eu pensei em quem vai ler, sabe? Mas tem uma história complicada por trás desse livro. Porque se eu olhar para vocês, ler para vocês o que está escrito aqui na contracapa, aqui, então tem coisas como egoesclerose, imbecilosfera, isquemia perceptiva, normose, distopia, corruptocracia, dinheirocracia, apodrecimento das narrativas ideológicas, todas falharam, tanto a econômica, quanto a política, quanto a religiosa, quanto a educacional. A degradação ambiental é apenas um dos sintomas da falha de percepção da espécie humana. E nós focamos muito nas consequências e precisamos focar nos seus significados. O desafio de sermos como nunca fomos. Aguçar a percepção, expressar gratidão, viver a leveza e a essência. A gente finaliza dizendo que precisamos de estesia, que é manter a sensibilidade aguçada, para que a gente possa se reconectar e conspirar a favor da vida. Esse livro ele surgiu porque tinha uma pergunta que eu fazia nas nossas sintonias. Eu falo sintonia porque não faço mais nem palestra, nem conferência, nada disso. A gente chama de sintonia. A gente normalmente pergunta assim, você está gostando do mundo como ele está agora? E as pessoas ficavam assim, por que estamos como estamos? Obviamente é porque somos como somos. Né? A saída dessa armadilha que nós mesmos criamos, por que não percebemos que estamos no caminho errado? Onde está o nosso erro? O que a gente pode fazer? Veja, nós temos a incrível crença que a gente pode continuar fazendo o que estamos fazendo sem colher qualquer consequência. Então, para fazer o que nós estamos fazendo, a nossa espécie ela está vivendo uma falha de percepção. O nosso algoritmo bioquímico está defasado, né? Bem atrasado. E com isso nós vivemos um mundo distópico. Vivemos uma distopia, né? Uma grande insatisfação, que é crônica,
grandes fragilidades, desadaptações, grandes vulnerabilidades, tanto social quanto econômica, quanto ecológica, grandes riscos. E as narrativas, como eu já disse, todas corroídas, né? Já instáveis. E o ser humano se transformando no terror dos ecossistemas. Onde a gente chega, a gente simplifica tudo, acaba com tudo. Obviamente, nós estamos desconectados, insensíveis, e a gente precisa, que a gente discute muito nesse livro, sair dessa insensibilidade dos instintos e ver se a gente dá um salto para a razão, para daí a gente ir mais pela intuição, porque somente nesse momento aí que a gente tem contato com a mente cósmica, com a nossa consciência. E esse é um grande desafio e é isso que a gente aborda nesse nosso livro. Precisamos ampliar a nossa percepção. E aí a gente lista aqui 100 idiotices cometidas por nossa espécie, no mundo inteiro, no mundo inteiro. E essas idiotices, elas têm várias, é um mosaico formado de várias pernas. Então tem as idiotices da política, tem da economia, tem das religiões, enfim, está tudo junto ali. É uma obra que eu gostei muito de fazer. Foram 555 horas de redação, são 155 fotografias, e eu não quero que esse livro seja vendido, apesar de ele estar na Amazon, no e-book, mas para quem é sócio da Amazon é gratuito. Está anunciado no meu site também, para quem quiser adquirir. Mas o que eu estou fazendo com ele, a partir de assim que a vacinação entrar num patamar menos complicado, nós estaremos viajando pelo Brasil, e eu já tenho vários lugares marcados: Guarapuava, Presidente Prudente, Porto Alegre, Santa Maria, Salvador, Caju, enfim. O que a gente faz nesses lugares? A gente doa uma quantidade de exemplares para uma instituição de crédito, que tenha crédito, que faça trabalhos de benemerência. Então, a renda do livro ela é transformada em cestas básicas. Ou então ela é transformada em ajuda a asilos, ajuda a hospitais de criança, ajuda a grupos de pesquisa, enfim, eu não tenho interesse nenhum econômico nisso daí. O que eu precisava para sobreviver já tenho o suficiente. Então é uma obra independente, ousada, atrevida, vai dar muita encrenca, muita confusão, mas faz parte da jornada. Realmente, a gente precisa de algumas coisas mais ousadas nesse momento, né, que a gente está vivendo. E eu costumo até brincar que do ano passado para cá a gente tomou um soco, né, na cara, porque chegou uma pandemia que fez a gente entrar em uma quarta revolução tecnológica, e o pessoal, nessa quarta revolução tecnológica, os mesmos problemas de ontem são os problemas de hoje, né? Então, só que atualizados, né, para versão 4.0. E é interessante do seu livro, que eu iniciei a ler ele, e eu já estava vendo o primeiro exemplo de diferença de percepção que você menciona, é a questão dos nossos olhos, né? Que você coloca o indicador na frente do seu rosto aqui, né? E você fecha um olho, depois fecha o outro, e você faz um experimento que é o foco do olho humano, né? Que normalmente a gente não tem essa noção assim, de como você pode focar determinada imagem ou não. E a partir disso a gente vê que nossos olhos veem de forma diferente, né? Então, dentro de um mesmo corpo, você tem percepções diferentes, né? E eu achei muito engraçado isso, porque eu parei nessa primeira página e fiquei olhando, e eu já gostei do livro por causa disso, porque ele me fez interagir com o livro antes mesmo de começar a leitura mais profunda, né? Então, realmente é uma leitura assim, que me pegou logo no início. E falando mais nessas diferenças de percepções e várias coisas, porque o ser humano, da forma que ele evoluiu e como ele evolui, parece que a gente tende a cada vez mais ter visões distópicas assim, da realidade, né? E com a internet, com o boom digital que deu, parece que
essas distopias estão cada vez mais acentuadas, porque eu vou falar agora antiga, né, porque nitidamente a China já passou os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tomou um soco na cara porque eles elegeram um presidente, e eu nem vou mencionar o Brasil, mas elegeram um presidente com uma campanha completamente baseada em fake news e o mais sórdido que você pode ter na sociedade, e o pessoal ficou sem entender o que aconteceu, né? Por causa dessas Você sabe que distopias. foi baseado em fake news. Você está sendo informado por fontes que nós não sabemos nada que está acontecendo, cara. A Sim, mídia, ela informa de acordo com os interesses ao grupo do qual ele pertence. Hoje nós não sabemos o que acontece nos bastidores. É muito difícil. O mundo hoje é comandado por grandes somas de dinheiro. É só dar uma pesquisa o que é o grupo de Bilderberg. O grupo de Bilderberg reúne 130 trilionários, são donos do mundo. E eles definem as políticas, eles definem qual bloco vai cair, qual bloco vai subir, né? Qual papel some, qual país vai a fundo. Existem muitos processos que estão em decomposição. Nesse nosso livro, a gente diz assim, que nós estamos imersos em modelos esgotados. E esses modelos são tanto de políticos, de comunicação, religiosos, de educação, né? E nós estamos ocupados demais para nos preocuparmos com coisas secundárias, a vida. A vida virou uma coisa secundária, né? Nós nos tornamos insensíveis aos mistérios da vida. Nós estamos seguindo o cadáver de paradigmas falidos, com suas narinas existenciais desligadas, aspirando gases da sua decomposição sem notar, pior talvez, achando até cheiroso. Nós estamos vivendo um momento muito interessante da nossa evolução, que é uma distopia total. E é a humanidade passando por uma grande doença que é a normose. Esse conceito de normose, do Jacques Lelot, Pierre Weil, Roberto Kremer, da Universidade da Paz, é extremamente importante que se discuta, que se aprecie, porque a normose é definida pela estagnação da dinâmica evolutiva e ela se caracteriza por conformismo, adaptação a contextos absolutamente desfavoráveis e inaceitáveis em grande escala, de desequilíbrio, de insanidade, de corrupção, de desigualdades profundas e da ecologia individual e social. Ou seja, é a patologia da normalidade. A humanidade sofre de normose, que é achar que é assim mesmo. Então nós como espécie, estamos em um xeque. E não falta muito para o checkmate. Nós, como espécie, estamos demonstrando que nós somos inviáveis por nossos comportamentos. E esses comportamentos nossos são resultados da nossa falha de percepção. E assim nós nos tornamos absolutamente ególatras. E essa egolatria nos leva à cegueira, que nos leva à indiferença. E isso nos empurra para você executar coisas absolutamente cruéis e achar que é assim mesmo. Eu faço um convite normalmente às pessoas para mostrar um pouco dessa nossa falha de percepção, dessa nossa isquemia perceptiva. Ela não é nova. Ela vem seguindo a nossa espécie ao longo dos milênios. Só que à medida que a população nossa cresce, as consequências dessa nossa isquemia perceptiva vão se tornando mais graves, mais cruéis. Pega um livro de história geral. Esqueça a história, esqueça aquela história de academia, de escola, que você tem que atender datas, se preocupar com aquilo. Lê um livro de história geral. Em 5.000 anos, em 3.000 anos de existência, nossa espécie produziu 5.000 conflitos. Nós nunca vivemos em paz. Nós nunca tivemos a tal paz social, a igualdade social, justiça social. Isso nunca existiu em nossa espécie, nessa jornada terrestre.
E aí a gente faz um exame logo no início do livro. Será que nós somos um experimento? Então, é um experimento mais ou menos assim. Tá, tem um continente branco, um continente vermelho, um continente amarelo, um continente preto, e vocês vão ter climas diferentes, vocês vão ter topografias, biodiversidade, disponibilidade de recursos diferentes, mas vocês têm todas as condições de sobreviver. Agora, para sobreviver, temos aqui algumas regras, alguns valores, principalmente o respeito à diversidade, a compaixão, a tolerância, a compreensão, a paciência. Mas não foi assim, porque uma cultura começou a querer impor o seu ponto de vista, a sua religião, os seus paradigmas, os seus dogmas. A minha religião é melhor que a sua, o meu Deus é mais forte. Os deuses brigaram entre eles. E vieram, então, os conflitos. E é assim que nós estamos nessa jornada. Então, se a gente não ampliar a nossa percepção, para que a gente entenda o quanto magnífico é estar na Terra e viver uma experiência aqui, e termos consciência da nossa impermanência, termos consciência de que a nossa passagem aqui é rapidíssima, nós vamos continuar sendo egoístas, sem humildade alguma, arrogantes, ignorantes, prepotentes, resultando na distopia que nós temos experimentado. Então a gente tem processo de educação ambiental que não contempla a necessidade de ampliar a percepção, está fadado a dar em nada, como não tem dado em nada a maioria no mundo. A gente sabe, não tem ninguém que explique, mas a gente já não tem uma pessoa que não sinta, por intuição, que nós estamos numa situação de risco, né? De muito risco, né? A gente está aqui para viver uma experiência e evoluirmos. Um experimento cósmico de convivência, da diversidade. Temos todas as condições, mas está faltando uma grande coisa nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, costumes, modelos, crenças, seja lá o quê. Gratidão. Gratidão pela vida. Existe no esoterismo uma linha que diz assim: quando você aumenta a sua percepção, se torna mais sensível, começa a fazer a leitura do seu entorno, exterior e interior, você amplia a sua capacidade de se conectar, se reconectar. E quando você se reconecta com a sua consciência, com a inteligência cósmica, você amplia a sua percepção. E quando você amplia a percepção, você aumenta a gratidão. Quando aumenta a gratidão, aumenta a conexão. Fecha um ciclo. Eu estou falando de evolução espiritual. Sem essa, as outras não funcionam. Essa sindemia que nós estamos vivendo, que a mídia só fala em pandemia, de uma forma muito cínica, porque é, na verdade, uma sindemia, porque está atingindo as pessoas que têm menor poder aquisitivo. A sindemia é uma pandemia agravada por grandes desigualdades sociais, econômicas, políticas e tal, e tal, e tal. Essa sindemia é uma grande oportunidade. Isso já desgastado, já está falado isso por aí. É uma grande oportunidade de um salto evolutivo. Porque, veja só, esse vírus, nem ser vírus não é. É a estrutura mais simples que possa imaginar, uma capa de proteína com uma fitinha de RNA lá dentro, e deu um tapa na cara de gente. Os animais silvestres passeando nas calçadas, nas ruas, e os seres humanos trancados dentro de casa sem poder abraçar nem falar. Uma grande lição para o mundo. E por enquanto a gente está usando máscara. Esse vírus é bonzinho porque nós não estamos usando fralda ainda. E não vai ficar nisso, porque o que aconteceu já vinha sendo pedra cantada desde a década de 90.
Tem livro meu aí da década de 90 que a gente, quando falava sobre a questão da população, a gente dizia, olha, nenhuma população cresce em J como nós estamos crescendo. Não existe isso na biologia. Se você está crescendo em J, essa coisa aqui vai desabar uma hora. Agora, como desaba, não se sabe, não tem como saber se é uma guerra, se é um coronavírus. A gente perdeu a sintonia, a conexão com a essência que está aqui na Terra. A gente passa a maior parte do nosso tempo, aplicado o nosso tempo para ganhar dinheiro, para comprar coisas que viram lixo. A gente está a maior parte do tempo envolvido com coisas urgentes, em detrimento das fundamentais, das essenciais. E se a gente não amplia a percepção, a gente continua nessa história. Né? Despencando do prédio, não, está tudo bem, né? Não chegou lá embaixo ainda. Uhum. Realmente, a gente está em queda livre e o mais importante é você entregar a sua atividade, né? A atividade rotineira, entregar um processo, entregar alguma coisa e você se esquece de que você está caindo, né? A gente está em uma queda livre. A Sandrinha falou aqui parabéns, sempre com comentários bastante pertinentes. Pessoal, se vocês quiserem fazer umas perguntas, no final a gente vai abrir para o professor Genebaldo responder, tá bom? Então pode ir perguntando aí, que aí no final a gente faz essas perguntas, tá bom? E na sua percepção, assim, existe uma esperança de a gente se alinhar como espécie, porque, como você bem disse, desde que a gente se entende por espécie, a gente vem criando conflitos, a gente parece que só escalou, né? Porque no início, quando a gente era caçador-coletor, a gente estava ali brigando uma tribo com a outra. E aí criaram-se as cidades, a gente começou a se assentar, aí uma cidade brigou com a outra. E aí criaram os estados, aí um estado começou a brigar com o outro. E a gente só agora, até que no início do século passado, o mundo inteiro começou a brigar com o mundo inteiro, né? Parece que a gente está em uma escalada que agora qual vai ser a próxima briga ou vai ter uma solução definitiva? Qual a sua perspectiva nesse sentido? E sempre pensando que a questão ambiental é uma das mais prementes, né? Porque a gente como espécie tem que se manter vivo, né? Olha só, nós temos inserido no nosso patrimônio genético os genes da sobrevivência, até como espécie biológica. Temos muitos recursos que podem nos levar a estratégias de sobrevivência. Agora, quando falo que nós somos uma espécie inteligente, é curioso, gente, quem é que falou isso? Como nós mesmos. Sim. Antes eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui tem uma sepultura. Essa é a sepultura dos meus pais, lá no interior de Sergipe, em Pedrinhas. Então eu descobri que ali naquela sepultura estava meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Ou seja, a minha família toda estava ali. Só eu estava aqui ainda. Como eu era o último, e a única pessoa que tinha lá para cuidar da sepultura, eu resolvi fazer uma reforma. E sabendo que eu também ia ser sepultado ali, eu coloquei meu nome lá na lápide. E coloquei a data de nascimento e a data de morrimento, eu deixei meio em branco, né? O dia e o mês. Mas o ano eu já coloquei lá, que eu não vou passar de 2090, eu não vou passar. Então, 20 eu coloquei lá. Mas você imagina a confusão que isso deu. Foi uma confusão, tá aqui a prova, tá aqui lá no cemitério, meu nome lá embaixo. Sim. Qual foi a confusão que deu? Isso, eu levo meus alunos para o cemitério. Então, eu com os alunos aqui no cemitério. A questão da nossa impermanência. Esse contato com a nossa impermanência, ela nos lega um estado de observância constante da nossa passagem rápida por aqui. E
E aí logo você começa a rever as suas posturas, suas decisões, suas estratégias, suas prioridades. O que é realmente importante? O que realmente vale a pena? E aí você começa a perceber que a humildade, a bondade, a cooperação são caminhos muito mais leves, muito mais serenos. Quanto mais você se afastar do egoísmo, da arrogância, menos sofrimento você vai estar trazendo para você e para os seus. Mas toda a estrutura que nós temos é montada para o oposto, para o inverso. Nesse nosso livro, a gente fala um pouco sobre o processo de educação, e eu já tive um colega professor que ele leu, ele falou assim, só uma pessoa que não tem amor ao seu nome, tem coragem de você escrever um negócio desse sobre educação. Como é que você teve coragem de falar sobre educação do jeito que você falou? Eu estou procurando aqui para vocês, para mostrar o que é que a gente falou sobre educação, porque o pessoal da área de educação só faltou me matar. E eu estou me divertindo um bocado, porque tem gente que acha que é aquilo mesmo. Então tem a turma que gostou, tem a turma que não gostou, mas olha só, deixa eu dar a liberdade de citar algumas Fique à vontade, a palavra é sua. É sobre educação alienada e alienante. E respondendo isso que você falou, não tem tempo para ser pessimista. Nós não podemos ser pessimistas, né? Mas a educação pouco contribuiu para afastar a nossa espécie dessa estupidez coletiva que nós estamos vivendo. O melhor da nossa herança moral, mental, técnica, artística, estética e mais está se perdendo, escorrendo pelos furos da ignorância. As pessoas estão morrendo com o cérebro novinho, sem uso. As escolas se transformaram em centros de insatisfação, repressão, tensão e violência. Seus frutos já saem com os fungos da insustentabilidade, com as pragas da insensatez, com os bichos das frustrações e os vírus dos medos. A escola centrou suas atenções em conteúdos de conhecimentos. As pessoas saem dali absolutamente iludidas, descontextualizadas, alienadas, arrogantes, apressadas, consumistas, competitivas e agressivas. Carregam traumas e ressentimentos impressos nos seus ombros e apagam quase tudo que viram, tão logo saem dali. Preparam para um mundo para o qual não foram preparados. Então, cara, esses nomes famosos da educação, os seus dogmas, os seus livros, no mundo que nós estamos hoje, pós-pandemia, eles servem para iluminar o mundo se você tocar fogo nisso aí tudo. Uma grande fogueira dessas bobagens todas que escreveram, talvez ilumine alguma coisa. Esse mundo pós-pandemia vai pedir uma nova percepção, vai pedir uma nova visão, novos padrões, novos comportamentos, novas atitudes, novas decisões, uma grande oportunidade de mudança. E é isso que nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Doloroso, porque nós estamos perdendo as pessoas queridas estão indo embora. E às vezes na pergunta, você acha que tem saída? Tem, o que pode ser feito? Olha, nas nossas oficinestras, que é um misto de oficina e palestra, a gente tem trabalhado com alguns elementos que favorecem você desenvolver a sua serenidade. Você saber desenvolver a prática da paciência, da sabedoria, por meio da meditação. A meditação deveria ser algo muito comum nas escolas. Não estou falando daquela do nirvana, do joelhinho dobrado, nada daquilo. A meditação que se faz em alguns minutos, a rede, a internet está cheia de exemplos simples que você pode, mas é uma necessidade premente nós ficarmos atentos. Então, a saída, estamos no auge da nossa evolução. E nós temos o direito de sermos felizes e tornar as pessoas felizes.
Então precisamos ficar atentos, precisamos nos manter em estesia, que é manter a sensibilidade aguçada. Isso não faz com que nós estejamos no presente, não ficar preso lá atrás e ficar preocupado demais lá na frente. Estar aqui, presente, e conspirar pela vida. Porque cada ser, é um agente de transformação. Você é único, não tem cópia sua. Não tem cópia sua. Então você tem inscrito no teu corpo, na tua cabeça, na tua conexão com a consciência, o seu papel. Você é um agente de transformação. Então é mãos à obra e fazer a sua parte. Faz bem feita, estimula as pessoas, nariz para cima e segue. Perfeito. Esse ponto que o professor acabou mencionando da meditação, e eu incluiria aí também, que é uma forma de meditação, o yoga, é extremamente necessário para o mundo atual, né? Porque a gente, com esse pensamento americanizado, a gente esqueceu também das culturas orientais e do que eles podem trazer para a gente, né? E a meditação vindo desses países é uma fonte assim realmente produtiva e essencial da gente estar no presente, né? E estar no presente soluciona alguns dos grandes males da sociedade atual, que é, se você está no passado demais, se você tem excesso de passado na sua vida, se você viveu um momento e você não consegue largar esse momento do seu passado, provavelmente você vai desenvolver uma depressão. Se você tem excesso de futuro, que é isso que o capitalismo, uma das principais bandeiras do capitalismo, que é vender o futuro e colocar todo mundo para trabalhar pelo futuro e esquecer do presente, você provavelmente vai ter crise de ansiedade. O presente também tem seu problema, mas que é o estresse, né? Mas, de qualquer forma, você tendo esses mecanismos de meditação e yoga são muito necessários, e é uma coisa que eu vejo em muitos cursos, né, de como lidar com a situação atual, realmente meditação e você pensar, né, refletir no presente. Vamos lá, agora a gente vai para as nossas últimas perguntas, que são as 4 perguntas finais, e a gente vai começar com a nossa famosa pergunta da onça. A nossa pergunta da onça é uma pergunta em que a gente faz uma pergunta um pouco mais capciosa e mais provocativa ao convidado, para que ele demonstre uma visão de mundo dele que talvez a gente não conheceria assim tão facilmente, tá? E como o nosso convidado hoje é professor e educador ambiental, eu perguntaria onde a educação ambiental errou e se ela errou, porque a gente vive em um momento em que a educação está cada vez mais sendo descredibilizada, né? Cada vez mais a gente não vê a educação como o norte para o futuro. A gente vê a educação como a educação, que coisa chata. Onde foi que a gente errou? Em que ponto foi? A educação ambiental centrou em conteúdos. Primeiro erro, centrou em conteúdos e informação. No início era muito ecologismo, muito abraço à árvore, verde pelo verde, no começo. Depois veio a informação, conteúdo, poluição, só desgraça, né? Todas as desgraças do mundo elas despejaram na cabeça das pessoas. E você não vai atrair nenhum tipo de adepto dessa forma. Você não vai impressionar uma garota ao se apresentar a ela, falar que, olha, eu tenho péssimos hábitos de higiene, eu tenho mau hálito e tal. Ela não vai achar você muito romântico, não. Fizemos isso com a educação ambiental. Aí veio o pior de tudo depois. Veio a ideologização da educação ambiental. Aí foi o fim da picada. Porque desvirtuou completamente o caminho. No momento que você colocou a ideologia política lá dentro, você colocou a ideologia de partido, o nome está dizendo partido, é um troço partido, quebrado, não funciona. Uma estrutura que não funcionou em lugar nenhum do mundo. Assim como você falou dos males do capitalismo, tem os males de todos os ismos. Nenhum deles funcionou. Nenhum deles. Todos os países da antiga cortina de ferro que eu visitei e que conheci,
tem problemas ambientais tão piores quanto. Então, não é só uma questão do capitalismo, é a questão da falha de percepção de todas as narrativas e que estão apodreceram. Né? O vírus veio e deu uma pernada em todo mundo. Né? Vê se vocês se arrumam. E para mostrar como essa coisa é geral, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó, eu tenho uma praia belíssima em Maceió, Praia de Pajuçara, e aqui tem um esgoto bem grande. Como é que você explica? Como é que você explica que você tenha numa região com uma coisa tão paradisíaca daquela, continuar um esgoto ali? Mas ele está lá. Mas para não achar que é só coisa de país pobre, eu estou mostrando aqui o Lago de Genebra. Esse Lago de Genebra, os gansos, os cisnes, que estão lá há centenas de anos, naquelas águas maravilhosas, estão morrendo engasgados com ponta de cigarro. Então, essa falha de percepção, ela é no mundo inteiro. E não existe um país que esteja ambientalmente mais avançado do que o outro. Isso é balela. E você pega o Japão, que pode ser exemplo em muita coisa, mas o Japão é o maior exportador de madeira do mundo. E não tem floresta lá. Onde é que eles conseguem essa madeira? Ah, mas a Suécia, a Dinamarca, cara, mas se você olhar o comércio exterior deles, as balanças de exportação e importação deles, eles são tão degradadores quanto. Então, o problema é de percepção da espécie. A nossa espécie vive uma falha de percepção. E o nosso algoritmo bioquímico está defasado. Ele não está merecendo o planeta que tem. Então, a gente precisa ampliar a nossa percepção para nós sermos mais gratos. Essa preciosidade que a gente rotula de vida, e que é sustentada por mecanismos e processos que a gente está longe de entender ainda, nós estamos apenas arranhando a superfície da compreensão e da complexidade desses sistemas. Então, essa preciosidade chamada vida, a gente precisa ser vivida em contínuo estágio de vigília, e celebração e gratidão. E é isso que eu convido no nosso livro. Perfeito. Perfeito, muito, muito boa resposta. E eu citei o capitalismo aqui, mas também a gente não passa tanto para nenhum outro sistema que é tão degradante quanto, né? E lembrando que a China atualmente eles se dizem comunistas e mesmo assim também tem um alto grau de poluição, né? Mas continuando nossas perguntas, chegou um momento da gente exercitar um pouco o pensamento hipotético e neste momento a gente pergunta para o convidado, assim, porque durante a nossa conversa inteira a gente falou muito sobre você, mas nessa pergunta a gente quer falar um pouco sobre as pessoas que você conheceram na sua trajetória. E se você tivesse a oportunidade de dar um prêmio para essa pessoa, e esse prêmio que a gente dá, às vezes muita gente fala que é um prêmio, às vezes é mais um martírio que um prêmio, mas a gente usa como prêmio o cargo de ministro do meio ambiente. Para quem você daria, se isso fosse um prêmio, claro, o cargo de ministro do meio ambiente? Eu daria para o Bode Bito. Bode qual? Um bode Bito. É um bode que tem lá, foi feita uma homenagem a ele na cidade de Riachão, que é a maior personalidade da cidade. E é uma pessoa muito querida, de grande credibilidade, respeito e sabedoria. Eu acho que ele ia administrar muito bem esse cargo e eu acho que ele tem muita visão de mundo, né, para cuidar dos outros animais. Talvez mais do que a gente. Perfeito. Agora chegou o momento da gente falar da nossa playlist animal. Se você quer ouvir uma playlist completamente indicada por atores ambientais, entra lá no YouTube e assiste nossa playlist animal. E chegou o momento da gente pedir uma música para você, para a gente colocar nessa playlist. Não entendi. Nesse momento a gente pede uma música. Ah, tá.
Vai entrar uma música aí. Não, a gente não vai colocar agora, a gente vai colocar na nossa playlist. Ah, tá. Tá Bom, eu bom? quero agradecer o convite e convidar Sim, vocês para visitar o nosso site, sim. genebaldo.com.br. Você não está lá disponível para responder teu e-mail, as inquietações e puder colaborar no que for possível. Muito grato. Sim. Não terminou. Nesse momento a gente pede uma música. Tipo, que você nos fale uma música que Ah, você. uma música que eu pediria? Não, Ah, porque assim, pra gente colocar na nossa playlist. eu pediria certamente Asa Branca. Asa Certamente Branca? Asa Branca. Certamente. Perfeito. Perfeito. Tá. Agora, caminhando para o final, nossa última pergunta é a nossa pergunta Uma Chance. Se você tivesse uma chance de mudar tudo, assim, que com essa uma chance uma coisa que você faria que mudaria completamente a área ambiental e você acha que a partir dessa sua tentativa, dessa sua ação, você tornaria o mundo mais ambientalmente correto, vamos dizer assim. O que você faria? Bom, poderia ser bem demagógico, um demagogo muito bom falando que era investir em educação, melhorar a qualidade da educação e tal. Eu preferia ser mais radical. Eu trocaria o hardware do nosso equipamento cerebral, esse logaritmo bioquímico está ultrapassado. Precisava mexer na percepção. Perfeito. Agora, no final, eu vou ler os comentários aqui. A Kelly Coutens falou Viva o Bode. A Leila Estocolmo falou Genevaldo é o cara. O Lucas bateu palmas aqui, comentou alguma coisa. Cleidiane também. Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o nosso convidado por ter aceitado, né, essa discussão aqui, contar um pouco da trajetória dele. Gostaria também de falar que a gente tem um projeto chamado Uma Chance, que durante o mês a gente ensina pessoas a, a se comunicarem digitalmente, pessoas da área ambiental, porque a gente acredita que essa é a nossa Uma Chance, né? A gente ensinar as pessoas a passar, ensinar é muito forte, mas passar um pouco desse conhecimento digital, de como se comunicar digitalmente, porque nessa era 4.0, a gente acha que essa é uma informação valiosa, né? A gente se conectar para a gente se conectar com o próximo. E agora agora sim eu pediria as considerações finais do nosso entrevistado e para a gente encerrar de fato a live. Só quero parabenizar vocês pela iniciativa, incentivar que continuem fazendo isso, porque as mudanças são feitas assim, dessa forma, por pessoas que têm a coragem de fazer as coisas. Então não se intimidem, não se assustem com os contextos. Eles são isso é isso que está aí, é essa a realidade. E saiba lidar com isso. Saiba nadar no meio desses anzóis todos e seguir em frente. Sim. Muito grato. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Sigam o Genevaldo aí, ele tem um site também. Vão lá, comentem, mandem e-mail para ele. O Bio Lucas falou, trabalho com tartarugas marinhas e estou ligado aqui. É isso, Lucas. E segunda-feira tem mais, semana que vem tem mais conversas. A Ana Maria falou, meu colega e professor, minha referência. Pessoal, muito obrigado pela live de hoje, tá bom? Eu queria agradecer por vocês sempre permanecerem aqui e assistirem nossas lives. E compartilhem, curtam, enviem para os colegas e vamos fazer esse movimento cada vez maior, tá bom? A gente vai estar a partir de amanhã essa live está no YouTube e amanhã também ela vai estar no Spotify se vocês quiserem. Se vocês quiserem ouvir também a nossa live, tá bom? Eu agradeço ao professor por essa disponibilidade e é isso. Tenham uma ótima noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.